Bom dia a todos e todas aqui reunidos. Muito bem-vindos ao painel Construindo Pontes entre a Mineração e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Agradecemos pela sua participação e esperamos compartilhar com vocês hoje um pouco de experiência que temos tido desde 2014, trabalhando junto com o IBRAM na construção e, posteriormente, na implementação da Agenda 2030 e dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no setor minerário aqui no Brasil. Temos conosco hoje um painel bastante conhecedor da temática, e eu fiz cálculo aqui muito rápido, vou apresentar cada um para vocês já já. Temos mais de 120 anos de experiência com questões de sustentabilidade socioambiental no setor minerário e setor privado em geral. Então, acredito que temos algumas reflexões que podemos compartilhar com vocês, mas também esperamos uma participação proativa de cada um dos participantes aqui, fazendo perguntas, fazendo observações e, posteriormente, também compartilhando conosco as suas experiências, porque realmente o nosso trabalho é construção, o nosso trabalho não é finito, até porque a própria Agenda 2030, ela está vigente por mais 10 anos. Então, sem muita aqui introdução, passo a compartilhar a nossa estrutura, como que será o nosso painel hoje. Nós começaremos um compartilhamento de mais recentes notícias sobre o trabalho que estamos desenvolvendo com 3 empresas brasileiras, aqui a Vale, a Nexa e a Anglo American, de um trabalho interessantíssimo, trabalho metodológico, trabalho de reflexão sobre a contribuição dessas empresas para com a Agenda 2030 e como que poderiam ser quantificadas, como que poderiam ser avaliados os investimentos e seu retorno nessa agenda de sustentabilidade. Para compartilhar essa experiência conosco, teremos o Vicente Manzioni Filho, que é o nosso consultor. Ele é sócio fundador da Gestão Origami e consultor sênior em desenvolvimento sustentável, com mais de 15 anos de experiência na integração da sustentabilidade na estratégia de organizações nacionais e multinacionais. Ele atua em projetos de estratégia ESG, avaliação de riscos e mudança climática, elaboração de relatórios, treinamentos e engajamento de stakeholders. Em seguida, o Carlo Pereira, que é o nosso secretário executivo do Pacto Global no Brasil, compartilhará algumas reflexões sobre o que ele ouviu e também compartilhar algumas observações sobre como a experiência poderia contribuir com a implementação da Agenda 2030 em geral no setor privado brasileiro. Ele tem mais de 20 anos de experiência em sustentabilidade e responsabilidade social corporativa, com atuação em organizações públicas, privadas e da sociedade civil. No Pacto Global, o Carlos lidera o Conselho Regional das Redes Locais na América Latina e Caribe. Ele é mestre em ciência pela USP, possui MBA em sustentabilidade pela Universidade de Lüneburg e especialização em International Leadership Training pela Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, GIS. Em seguida, teremos essas 3 empresas que eu já mencionei, os seus representantes, compartilhando as suas reflexões e suas experiências. As empresas representadas, a Vale, por Fernando Otero, gerente de Planejamento e Avaliação de Sustentabilidade. O Fernando é responsável pelo planejamento estratégico integrado dos investimentos socioambientais da empresa, visando o desenvolvimento territorial das regiões influenciadas pela mineradora. Desde 2011, ele lidera iniciativas para estruturar e reportar índices de sustentabilidade externos, incluindo a elaboração do relatório de sustentabilidade da Vale. Atualmente, sua gerência é responsável pela estruturação e implementação dos processos internos de monitoramento e avaliação dos investimentos socioambientais, como parte da diretoria da sustentabilidade e investimento social privado. Ele também possui experiência no setor de óleo e gás. Por parte da Anglo American, teremos Ivan Simões, diretor de assuntos corporativos da empresa. O Ivan é geólogo pela Universidade de Nancy, na França, doutor em geofísica pela Universidade Federal da Bahia, diplomado em educação executiva pelo Massachusetts Institute of Technology.
e em Gestão Sustentável pela Universidade de Cambridge, do Reino Unido, bem como pela Universidade de Queensland, na Austrália. E, finalmente, temos também conosco a Thais Laguardia, gerente-geral de sustentabilidade da Nexa Resources. A Thais é médica de formação, é especializada nas áreas de saúde, segurança, meio ambiente, qualidade assegurada do produto, gestão social e outros temas de sustentabilidade. Propósito de trabalho focado em prevenção e cocriação de legados nas empresas e comunidades onde atua. Ela já atuou em empresas de grande porte como Unilever, Vale e atualmente Nexa Resources. E, finalmente, temos conosco também Rafael Tello, diretor do Avatu Sustentabilidade e coordenador da Rede Desafio 2030. Ele é economista pela UFMG e é especialista em negócios internacionais pela Fundação Dom Cabral, bem como mestre em gestão da sustentabilidade pela Leuphana Universität em Lüneburg, Alemanha. Então, temos realmente painel de destaque e começaremos, então, pela apresentação do Vicente, quem compartilhará conosco o caminho que temos andado com as 3 empresas desde o ano passado, construindo uma abordagem metodológica e fazendo reflexões sobre a atuação das empresas e suas contribuições para com a Agenda 2030. Vicente, a palavra é sua. Bom dia a todos, bom dia a todas. Uma grande satisfação fazer parte desse painel e poder dividir com vocês um pouquinho do que está sendo a construção dessa metodologia, né, de conexão das iniciativas dessas 3 grandes empresas de mineração do Brasil com a Agenda 2030 da ONU. Eu estou com uma apresentação aqui, eu pediria que ela fosse colocada, não sei se vocês todos estão vendo, agora sim. Então a apresentação, ela está dividida em nessas 4 etapas, né? Então, eu primeiro contar um pouquinho o que foi o desenvolvimento metodológico em duas etapas. A primeira delas, uma análise de lacunas em relação às iniciativas das empresas em relação às metas dos ODS. Uma terceira parte em relação a retorno sobre investimentos e algumas conclusões. Eu acho importante a gente colocar aqui a relevância de se trazer para a Agenda 2030, né, no contexto das empresas, uma avaliação financeira de aderência dos ODS à Agenda das empresas. Então, dentro desse contexto de uma agenda financeira que inclui, né, essa parte do projeto do retorno sobre investimento. O ponto de partida do projeto foi o Atlas de Mineração e ODS, feito há poucos anos atrás, em que conectou, né, de que forma a indústria da mineração contribui para os ODS. Né? E as principais conclusões desse estudo, que foi nosso ponto de partida, a mineração contribui para os 17 ODS, né, das 160 metas dos ODS, 76 estão relacionadas com a mineração, ou seja, quando a gente considera todos os ODS e as suas respectivas metas, né, 45% delas mantêm uma correlação com a indústria da mineração. O Atlas indica ainda 172 medidas possíveis de serem implementadas por empresas do setor mineral para endereçar os objetivos de desenvolvimento sustentável. Né? Então, 117 delas relacionadas à integração no core business e 55 delas onde as empresas podem colaborar e influenciar, né, a Agenda 2030. Diante desses números, né, uma primeira conclusão que a gente tirou foi que há necessidade de se priorizar. Quer dizer, é absolutamente impossível se pensar em endereçar, né, num contexto de restrições orçamentárias e de pessoas, endereçar ou trabalhar em 172 medidas possíveis. Então, nosso exercício inicial foi nesse sentido. Bom, como a gente consegue priorizar aquelas iniciativas que são efetivamente ou que podem proteger ou
proteger gerar valor para o negócio, né, para os negócios. A partir daí, então, essa priorização, né, o Atlas já indica alguns ODS prioritários, então o ODS 1, 3, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9 e o 13. Então, esse dá uma indicação do Atlas, né, ó, essas são as possibilidades onde a indústria mineral pode contribuir de uma forma maior com os ODS. A segunda etapa da metodologia foi a partir de um estudo, né, de um professor de Harvard, em que ele coloca, né, uma matriz que ele identifica. Então, qual a maturidade de determinado tema na sociedade? Né? Então, o tema ele é latente quando algumas ONGs começam a discutir, não existe evidência científica sobre aquele tema, até o tema se institucionaliza, ele vira práticas de gestão de empresas de excelência, existem leis e normas que regulamentam aquele tema. Então, a gente foi olhando dentro dos ODS, né, aquelas medidas que o Atlas recomenda, qual que é a maturidade delas na sociedade. Então, para a gente poder trazer esse elemento, né, de quanto esses temas, os ODS, estão maduros na sociedade atualmente. A terceira etapa da metodologia foi fazer uma análise de lacunas, então, para avaliar o grau de alinhamento das práticas das empresas com os ODS, e aí a gente usou uma metodologia do PNUD, né, chamada RIA, Rapid Integrated Assessment, né, uma avaliação rápida de integração, em que a gente avaliou, duas regras, vamos falar assim, aquelas iniciativas que se alinham totalmente a uma determinada meta do ODS, e aquele alinhamento com um alinhamento parcial, quer dizer, a iniciativa ela tangencia uma determinada meta. Né? Então, esse exercício foi bastante interessante no sentido de compreender, né, onde as empresas estão atualmente nessa agenda. Em quarto lugar, a gente foi a partir da identificação das iniciativas desenvolvidas, né, pelas empresas, a gente foi olhar o eixo horizontal daquela matriz que eu falei lá em cima, né? Se no eixo vertical a matriz ela endereça a maturidade dos temas na sociedade, no eixo horizontal ela avalia a maturidade dos temas nas empresas, na organização. O que vai desde quando a empresa nega, né, passando por uma abordagem de compliance, uma abordagem de gerenciamento, uma abordagem estratégica e uma abordagem cívica, né, em que ela influencia o setor com determinada prática, vamos falar assim. O interessante dessa matriz é que a gente consegue, sob uma ótica de riscos e oportunidades, ou seja, quanto mais alto o tema está no eixo vertical de maturidade na sociedade, e mais à esquerda no eixo horizontal da empresa, maior o risco dela. Né? Ou seja, então a gente consegue trazer uma lógica de risco e oportunidade na priorização dos temas que foram parte da quinta etapa da metodologia. Né, ou seja, a avaliação, uma ferramenta para se avaliar financeiramente o retorno sobre o investimento de projetos sustentáveis. Aqui um exemplo ilustrativo, né, do resultado da análise de lacunas. Então, a gente tem aqui a metodologia do PNUD, ela classifica os ODS em 5 blocos, vamos falar assim, pessoas, planeta, prosperidade, paz e parcerias. Então, o preenchimento da planilha do RIA, ele nos permite ter essa identificação, quer dizer, quantos por cento, as iniciativas das empresas, elas endereçam quantos por cento das metas ODS relacionadas a esses pilares. Né? Então, um exercício bastante interessante. Na sequência, uma outra forma de se ver os resultados, né, em relação a cada ODS, de novo um exemplo ilustrativo, né, quantos por cento das metas cobertas possuem alinhamento total e parcial, ou seja, uma determinada iniciativa da empresa ela está totalmente alinhada com uma determinada meta do ODS. Então, o que está em verde é aquilo que tangencia, então, uma iniciativa da empresa tangencia determinado ODS, determinada meta do ODS, e o que está em azul é aquilo que, de fato, a empresa tem uma conexão direta com o ODS. Então, aquela iniciativa,
endereça 100% o que o ODS recomenda, né? O que é aquele ODS, aquela meta do ODS. Então, de novo, esse exercício de análise de lacuna ele permite à empresa ter uma clareza, né, da onde ela está atualmente em relação à Agenda 2030. Seguindo para em frente, né, a segunda etapa do projeto, bom, a partir daquelas iniciativas priorizadas, né, quais são, como que a gente calcula aí um retorno sobre o investimento, né? E aí o framework que a gente trouxe, né, ele tem uma parte inicial de que forma aquela iniciativa ajuda a cumprir o propósito da organização, como ela está alinhada com as metas de longo prazo da estratégia de negócio da empresa, né, o planejamento estratégico, e de que forma aquela iniciativa pode melhorar o desempenho, o impacto na agenda ESG, na agenda né, de ambiental, social e de governança. Com as metas, como que aquele projeto contribui para o atingimento das metas de sustentabilidade. E aí, né, duas vertentes de possibilidades. A primeira delas, né, captura de novas oportunidades. Aí, por meio de crescimento, aquela iniciativa, ela contribui para o crescimento de receitas, para a redução de despesas, para o aumento do valor do ativo, para o aumento no valor de mercado da empresa. Ela contribui para mitigar novos riscos, então, riscos de potencial redução de receita, aumento de despesa, redução do valor de ativos, ou redução do valor de mercado. Então, cada iniciativa proposta pelas empresas, que a gente está analisando, ela pode se enquadrar em uma dessas possibilidades. Aí se faz uma análise de custo-benefício e, na verdade, o resultado disso é um business case, né? Quer dizer, quais as necessidades de CAPEX ou de OPEX, né? Investimento de capital, despesas operacionais, né? E a partir de uma justificativa financeira, com aqueles índices clássicos de VPL, TIR e Payback. Sobre essa parte do ROI, acho que vale a pena destacar, né, como que a metodologia ela permite, quais são os itens, né, que a gente consegue avaliar. Então, o crescimento de receitas, aquela determinada iniciativa, ela contribui para a criação de novos clientes, produtos inovadores, novos serviços, tem uma correlação com a marca, o que favorece a licença social para operar, novos mercados, venda de resíduos, créditos de carbono. Em termos das classificações dentro de redução de despesa, naquela determinada iniciativa selecionada, o quanto ela contribui para reduzir o consumo de energia, quanto ela impacta em termos de aumento de custos de carbono, ela reduz o custo de transporte, de expedição, reduz viagens de negócio, água, resíduos, reduz o prêmio de seguros, eventualmente. Então, aquela iniciativa que a gente está avaliando, de que forma ela pode se relacionar com esses aspectos de crescimento de receita, redução de despesa, aumento de valor de ativos, propriedade, veículos, equipamentos, o próprio portfólio de investimentos, empresas financeiras. E um outro campo de análise que é assim, se o projeto não for feito, né, o que pode acontecer? Quais são os riscos? Os riscos de erosão de receitas, aumento de despesas, dificuldades de acesso a capital, maiores custos de conformidade, por exemplo. Então, a ideia da ferramenta, né, ela permite que a gente consiga identificar de que forma determinada iniciativa contribui, né, para esses elementos aqui, né, de geração e ou proteção de valor. Por fim, tem algumas conclusões preliminares do projeto, ele ainda está em andamento, fase de finalização. Em termos corporativos, né? Primeiro, as empresas participantes possuem diversas iniciativas aderentes aos ODS. Então, são talvez grandes empresas aqui nacionais, as maiores de mineração do Brasil, e já tem muitas práticas avançadas, né, com alinhamentos com os ODS. Elas tangenciam vários ODS em suas atividades. O envolvimento de diversas áreas da empresa na Agenda 2030, a partir do momento que você precisa identificar a quantificação financeira de determinado investimento. A Agenda ODS ela sai da área de sustentabilidade e envolve outras áreas da empresa.
o que é super importante nessa agenda. A conexão com os ODS, né, ela traz oportunidades de geração e de proteção de valor para o negócio, né, nesse contexto de mundo que está mudando, né, as práticas de negócio, elas precisam evoluir nessa sociedade do século XXI. E a identificação de iniciativas de inovação em produtos e processos alinhados aos ODS. Acho que esse é um ganho bastante importante, quer dizer, naquela linha de, bom, algumas iniciativas de inovação, né, no core business do negócio mesmo, estão alinhadas com algumas metas dos ODS, né, o que é bastante interessante de ver, né, acontecendo na prática, né, lá no campo, no dia a dia de uma empresa de mineração. Quando a gente olha, e aí uma última conclusão aí, né, o processo de construção, né, do business case, e aí é uma recomendação da literatura até, né, o processo de construção do business case é mais importante do que a precisão dos números de uma planilha de ROI, eventualmente. Até. Esse processo de engajar outras áreas dentro da empresa, né, ele traz elementos de construção, né, de uma agenda de sustentabilidade, uma agenda de desenvolvimento sustentável, além da caixinha do departamento de sustentabilidade. Isso é um ponto importante no contexto corporativo. Quando a gente passa para o contexto, né, quais são as conclusões preliminares em relação a termos setoriais? A metodologia era aplicável em empresas de diferentes portes e estágios de maturidade em relação às ODS. Então, aí, se no caso das empresas analisadas, que a gente está trabalhando, as lacunas existem, evidentemente, mas são, entre aspas, assim, muitas iniciativas tangenciam os ODS, e empresas de menor porte, inegavelmente haverão mais lacunas, né, menor entendimento entre as conexões diretas dos ODS com o negócio propriamente dito. Então, essa metodologia ela pode ajudar muito empresas de menor porte na priorização de iniciativas, né, e na agenda, ou seja, priorização de iniciativas com um racional de riscos e de oportunidades, né, para a priorização daquelas iniciativas ligadas à Agenda 2030. E, por fim, né, o racional financeiro é sempre importante dentro do contexto de restrições orçamentárias e de pessoal nas organizações, né, quando uma área de sustentabilidade, de meio ambiente, por exemplo, a área social, vai pedir um orçamento para determinado projeto, esse racional financeiro por trás, né, é um fator super importante que a gente vê ainda, de certa forma, incipiente, né, na agenda aí do desenvolvimento sustentável, na agenda de sustentabilidade nas organizações. Então, esses eram os pontos que eu queria trazer, né, nesse painel em relação ao projeto, né, atualmente em andamento, e eu passo a palavra para você. Vicente, muito obrigada por sua apresentação. Eu vou pedir ao Carlos Pereira agora a compartilhar as suas reflexões e pensamentos acima do que ele ouviu, mas também contribuir com a sua experiência e sugestões para nós. Carlos. Obrigado, Ieva. Obrigado, Ieva. Acho que agora entrou o vídeo. E primeiro, uma satisfação estar aqui, sem dúvida nenhuma, poder falar um pouco sobre esse tema que é tão importante, num setor fundamental para o Brasil e para o mundo, e claro, entre amigos, né? Então, muitos amigos aqui nesse painel que eu gostaria de cumprimentar, gostaria de abraçá-los, né? Mas chegará o dia. Bom, primeiro, o que eu queria fazer é parabenizar o setor. Sem dúvida nenhuma, parabenizar o PNUD também, claro, por esse trabalho muito relevante, muito importante, né, essencial para que a gente consiga avançar com os objetivos de desenvolvimento sustentável aqui no Brasil. Né, e certamente é um trabalho que vai ser usado de exemplo no mundo todo. Só gostaria de fazer um preâmbulo com relação à importância da agenda, né? A importância da agenda ser tratada no setor empresarial, né? Então, a gente sabe que as empresas têm cada vez mais
um poder muito grande, né? Então, um poder de impacto muito grande, negativo, mas também positivo, sem dúvida nenhuma, um poder de influência muito grande. Então, isso é muito, e a Agenda 2030, ela foi construída, dos ODS, foi construída por todos os setores da sociedade, né? Então, o setor público, setor privado e a sociedade civil. Estavam todos ali desde a concepção da agenda. Por quê? Porque são problemas complexos, muitas vezes, que a gente precisa e só vai conseguir resolver se a gente estiver trabalhando coletivamente entre todos os setores da sociedade. E, de novo, quando eu falo em setores aqui, eu falo dos 3 setores e não de setores da economia. Então, é muito importante que o setor empresarial internalize efetivamente a Agenda 2030, os ODS, para que a gente consiga avançar. E nesse sentido, esse trabalho, primeiro que a questão do ROI é muito importante, para, como o Vicente comentou aqui, a gente conseguir levar de maneira efetiva para dentro da estratégia da empresa, para que a alta liderança da empresa realmente perceba o valor e a necessidade de que a gente implemente os ODS, né? Outro ponto muito relevante aqui também é com relação ao alinhamento em si aos ODS. Não estou me repetindo aqui não, mas eu quero explicar um pouco isso. É importante a gente identificar, e é isso que a gente propõe e pede para as empresas, né? A gente sempre comenta que os ODS eles são interligados, indivisíveis, mas é claro que a gente precisa priorizar quando a gente vai trabalhar, seja empresa, seja governo, né? Então, mesmo os governos, eles passam por um processo de nacionalização da agenda, né? Então, a gente precisa localizar essa agenda e colocar também nas empresas. Então, precisa ser feito essa prioridade. Claro, olhando a agenda como um todo, mas priorizar. Aqui, só um ponto que eu traria aqui não de crítica, mas uma observação para o projeto, né? Que seria no sentido de, quando a gente fala de cumprimento ali dos ODS, na verdade o que a gente está fazendo é buscar um alinhamento, né? Buscar entender quais são os ODS que são afetados por aquele trabalho, por aquele projeto, né? Para que a gente soubesse o impacto efetivo desse trabalho nos ODS, a gente precisaria, por óbvio, fazer um trabalho muito mais profundo, né? E entender qual que é a contribuição efetiva daquela empresa, daquele projeto, naquele ODS, tá? E não sei se todo mundo está super familiarizado, a gente está falando dos ODS aqui, mas o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, e a gente tem desde PIB, a mortalidade infantil, a questões ambientais, como, por exemplo, emissões de gás de efeito estufa, ou a questão voltada à vida na Terra, enfim, são 169 metas, como a gente sabe. No Brasil, na verdade, na nacionalização a gente ficou com 175, e, sem dúvida nenhuma, todas as empresas e todas as pessoas têm como contribuir, de alguma maneira, para o atingimento das metas, né? Então fica essa observação de que a gente precisa de ter, claro, um diagnóstico mais profundo, também de entender, do entendimento da nossa externalidade, né? Então, o quanto custa aquela ação, né? O quanto custa para a sociedade em geral, o quanto custa para o meio ambiente aquela ação, para que a gente consiga, de fato, internalizar, e a gente tem que buscar ações regenerativas, né? Que eu sei que muito a gente fala dentro do setor. A gente fala, por exemplo, em descomissionamento de minas, né? E a gente sabe que nesses processos a gente está buscando a regeneração do ambiente, e a gente muitas vezes também busca, e tem que buscar sem dúvida nenhuma, pensar o longo prazo daquela comunidade que vive ali no entorno daquela cava ou no entorno daquela atividade industrial. Então, isso é muito importante, de que a gente, para além do alinhamento dos ODS, desculpa repetir aqui, a gente busque o impacto efetivo nos ODS. Outro ponto que eu traria aqui seria com relação a recursos obrigatórios. Eu comentei com o pessoal aqui que é um tema um pouco polêmico, eu sei, porque muitas vezes a gente busca
a adicionalidade. Então, o que fazemos para além do que está previsto por lei, né? Só que aqui eu traria uma consideração, porque esse olhar coletivo do setor do Brasil, né, ele, claro que fala também sobre o Brasil, sobre como as empresas atuam no Brasil. E quando a gente olha, por exemplo, num comércio internacional, é claro que a gente tem esse olhar ali para os países, né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte: o que é obrigatório no Brasil não necessariamente é obrigatório em outros países, muitas vezes não é, né? A gente sabe que a gente tem um arcabouço legal, trabalhista, ambiental, bastante sólido, né? Então, muitas vezes o que a gente faz aqui por conta de força legal não é feito em outros lugares. Então, onde eu quero chegar? Eu acho de fundamental importância darmos visibilidade também para aqueles investimentos obrigatórios, né? Porque isso vai mostrar que a gente é muito competitivo com relação à sustentabilidade, seja em questões sociais, seja em questões ambientais ou até mesmo de governança, principalmente quando nos compararmos aos países em desenvolvimento, né? Então isso é público e notório. Então faz sentido a gente trazer para essas considerações também aqueles investimentos obrigatórios, ao meu ver, né? Porque por obrigação a gente tem uma pegada hídrica menor, é por obrigação, mas temos uma pegada hídrica menor, que é uma coisa que está sendo visto com cada vez com maior atenção em qualquer lugar do mundo, né? Então, gente, eu já vou finalizando aqui. A gente está no momento de uma transição da economia de acionistas para a economia de partes interessadas, da sociedade em geral, né? Então, a sociedade como um todo, não só os acionistas, não só os investidores, esperam uma atuação bastante proativa das empresas, dos empresários, dos líderes empresariais, né? Sempre gosto de trazer um número do barômetro da confiança da Edelman, que mostra então que 28%, números de 2019, 28% dos brasileiros confiam no governo, 41% na mídia, 57% nas empresas e 77% no seu empregador, né? Ou seja, no empregador sou entrevistada. Para além disso, 80% das pessoas no Brasil, e esse número é muito parecido no mundo como um todo, tem a expectativa de que os líderes empresariais atuem em movimentos, promovam movimentos, né? Não só atuem, promovam movimentos em prol de questões sociais e ambientais sem esperar o governo, tá? Então aqui sim a gente vem com uma questão de adicionalidade, mas aqui a gente vai para uma questão ainda além, né? Que é uma questão que a gente não está só observando a nossa operação, não estamos observando apenas a nossa cadeia, mas a gente está com um maior para a sociedade como um todo, dada a expectativa que a sociedade tem. Só para vocês terem ideia, um outro exemplo nisso, nos Estados Unidos, a gente sabe, um país bastante dividido ali agora, né, na eleição, e a expectativa por volta também de 80% da população norte-americana de que os empresários ajudem, então, em questões dessa cisão que tem, dessa polarização que tem, né? O ano passado, a Business Roundtable lançou também um manifesto se comprometendo, inclusive, com moradia, né? Então, o que eu quero dizer aqui, gente, que a gente está numa fase onde fatores de sustentabilidade certamente serão fatores que vão imperar em comércio exterior, que vão imperar na economia. Principalmente agora, a gente sabe os pacotes de retomada econômico na Europa como bloco e nos países membros também, e agora principalmente com a eleição do Biden, isso vai ser muito fortalecido, né? Então a gente tem que ficar muito atento. Então por isso eu agradeço de novo e parabenizo novamente também esse trabalho, que eu acho que novamente o setor empresarial brasileiro ou com atuação no Brasil, dando exemplo, saindo na frente e mostrando que as vantagens comparativas que temos aqui no Brasil por conta de uma matriz energética das mais limpas do mundo,
um arcabouço trabalhista, de legislação trabalhista bastante sólido. Essas vantagens comparativas que a gente tem, a gente pode sim transformar em vantagens competitivas. É isso, obrigado. Muito obrigada, Carlos. Fique aqui conosco, por favor, né? Porque na roda de conversa nós teremos momento também de perguntas e respostas dos nossos participantes aqui, que serão enviados pelo chat. Então, será interessante para ver também alguns mais insumos e algumas outras reflexões que você fará. Mas, nesse instante, começaremos agora a nossa roda conversa, da qual irão participar o Ivan Simões, da Anglo American, a Thaís Laguardia, da Nexa Resources, Fernando Otero, da Vale, e Rafael Telo, da Rede Desafio 2030. Vamos esperar todos eles aparecerem aqui nas nossas telas. Então, muito obrigada por vocês compartilharem esse momento conosco. O Vicente acabou de compartilhar conosco, em poucos slides muito ordenados, um trabalho metodológico de mais de 12 meses, né? De muitos debates, de muitas reflexões, de muita olhada para dentro das empresas também, né? Para pensar um pouco mais, de uma forma um pouco mais detalhada, sobre como que os ODS dialogam com a atuação de vocês, como que eles poderiam ser implementados de uma forma melhor. Então, eu queria pedir agora que vocês compartilhassem conosco, então, o que vocês pensaram, como que foi esse processo, que reflexões, que pensamentos vocês tiveram tanto sobre o próprio processo metodológico, quanto de uma forma mais ampla sobre a relevância da Agenda 2030 e os processos da implementação dela no seu setor, nas suas empresas especificamente. Vamos começar pelo Ivan? Ok, obrigado, Eva. Queria cumprimentar todos os colegas aqui do painel e agradecer a oportunidade de estar aqui na Exposibran, falando um pouco dessa nossa jornada na implementação dos ODS dentro da empresa, né? Nós começamos esse processo em 2018, com a metodologia da bússola, né, do Compass, de entender os ODS, priorizar, estabelecer metas, né, integrar dentro dos negócios e, posteriormente, reportar e comunicar. Nesse processo de priorização, nós olhamos para dados tanto dos municípios onde nós operamos, quanto do Brasil, para os investimentos da Anglo American no Brasil e também para a política de sustentabilidade do grupo. E nós chegamos a priorizar 5 ODS, o ODS 3 de saúde e bem-estar, o 4 de educação de qualidade, o 5 de igualdade de gênero, o 6 de água limpa e saneamento e o 16 de paz, justiça e instituições fortes. Integrar isso no negócio. Então, estabelecemos metas para cada um deles. Então, só para dar um exemplo, na educação, o estabelecimento de centros de inclusão digital nos municípios onde nós operamos, os nossos investimentos institucionais em educação, etc. E aí, nesse exercício, né, das fontes da mineração nos ODS, nós o fizemos de forma multidisciplinar, né, com as diversas áreas da empresa, e o que nós vimos é que das 76 metas que o professor Vicente mencionou dos ODS que se relacionam à mineração, nós estamos presentes, atuando em 57 delas, ou seja, 75%, 3/4 das metas. Então, por exemplo, todas as metas de erradicação da pobreza, de saúde e bem-estar, de educação e qualidade, água potável e saneamento, trabalho digno e consumo e produção responsáveis, elas estão, de alguma forma, incluídas nas ações da Anglo American. E o grupo tem o objetivo também de ter planos de sustentabilidade em todos os seus ativos. Nós já fizemos no níquel aqui no Brasil, estamos implementando agora no minério de ferro, no sistema Minas Rio,
e com três grandes imperativos estratégicos. Comunidades prósperas, né, e por aí a gente fala de educação e bem-estar, educação, saúde, bem-estar e meios de subsistência, meio ambiente, que a gente fala de biodiversidade, operações climáticas e uso da água, e ser um líder corporativo confiável, atuando com responsabilidade em cadeias de valor éticas e defesas de políticas públicas. Tudo isso no âmbito de um desenvolvimento regional colaborativo, né? E podemos ainda fazer mais, né, em termos de água e saneamento, em termos de desenvolver a saúde e segurança dos nossos territórios onde estamos inseridos, defender os direitos humanos e construir infraestrutura, e tudo isso tem impacto nos ODS, né, com essas priorizações que a gente falou. Então, para dar essa breve introdução aqui de como nós estamos fazendo na Anglo-América, e estou aberto aí a perguntas e ao debate, a oportunidade. Obrigada, Ivan. E a Thaís, o que pode dizer para a gente sobre a experiência da Nexa Resources? Como que foi o processo de aproximação da empresa, sua atuação com a Agenda 2030? Oi, Eva, olá a todos, bom dia a todos e todas aqui presentes. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a parceria do IBRAM para que pudéssemos desenvolver esse trabalho e o Instituto Votorantim, que mediou e estimulou essa grande parceria. Bom, então, historicamente, a Nexa ela tem tomado ações sólidas na gestão de questões socioambientais, que se estendem das pontas até os níveis mais estratégicos. E uma parte importante dessa gestão está na busca por referenciais de mercado capazes de nos trazer alinhamento, claro, as melhores práticas. E a metodologia proposta pelo PNUD, o IBRAM, o RIA, ele tem nos ajudado a trazer mais elementos para validar esse alinhamento. Por isso foi tão importante para nós da Nexa. Começamos com o levantamento das metas ODS, que tem alguma ligação com a mineração, e aí depois a gente trouxe essa análise da empresa. E aí a gente tem hoje uma fotografia clara de quais pontos devem fazer parte de uma priorização. E aí teve um ponto que foi muito importante esse ano, agora de 2019, é que esse ano nós fizemos uma extensa revisão dos nossos sistemas materiais, com consulta a stakeholders externos. E a gente utilizou parte do conhecimento adquirido no projeto para adicionar mais elementos à revisão da nossa matriz de materialidade, que além de já nascer com cada tema relacionado às metas ODS, que é capaz de endereçar, também terá indicadores com metas anuais e de longo prazo, possibilitando avaliar o nosso nível de contribuição com a Agenda 2030. Então, a gente tangibilizou, deixou bem na terra isso mesmo, porque a gente foi nas perguntas e conseguiu linkar com a nossa revisão da materialidade. E apesar dos nossos resultados serem bastante expressivos na avaliação feita até agora, com 93% das metas com alinhamento total com as iniciativas da Nexa, ou seja, como o professor falou, das 76 possíveis para o setor, a Nexa tem 71 metas alinhadas. A gente sabe que a gente ainda tem um grande espaço de evolução, não só dentro da mineração, mas também influenciando as empresas de outros setores, que também atuam nos territórios onde atuamos. E sabemos que quanto mais a gente tiver alinhado a Agenda 2030 por meio das ODS, mais a gente tem condição de aplicar uma estratégia global com atuação local. Então, a gente sempre pensa, né? Think global, act local. Queria trazer mais um ponto aqui, que além de todos esses projetos sociais e ambientais que a gente tem nas nossas operações da Nexa e comunidade, vale destacar duas iniciativas que a gente achou bastante completas e capazes de endereçar vários desafios das ODS. Então, na Nexa, a gente tem um programa de pluralidade, que é bem interessante e ele é bem profundo, ele vai realmente no cerne das questões. A gente tem comitê de diversidade com várias instâncias de atuação, comitê estratégico, comitês temáticos. Os nossos temas são diversos, eu vou citar aqui alguns deles que têm relação com as ODS, PCD, mulheres, raças e etnias, LGBTQI+, entre outros. E o objetivo é coordenar a implementação de diversas ações orientadas à promoção da diversidade de uma maneira uniforme e constante, podendo permear, capilarizar todas as nossas unidades. E a gente identificou correlações muito diretas com as metas dos ODS 4, 5, 8 e 10. A gente também tem o Mining Lab Challenge, que mantém conexões com todas as metas dos ODS 6, 9, 7 e 12.
Então, ele foi criado dentro da Nexa com o intuito de apoiar iniciativas e empreendedores pequenos que desejam desenvolver projetos de inovação tecnológica, ambiental e social para a Nexa. Então, por exemplo, esse ano, agora em 2020, tem umas 2 semanas que acabou de acontecer, a gente tinha 4 pilares com foco em produzindo zinco e cobre, gestão e eliminação de resíduos e efluentes, construindo legados positivos e mais eficiência e produtividade. Então, aqui a gente vê uma correlação muito próxima com o trabalho que foi feito. Então, a gente conseguiu se ambientar, se estabelecer e criar uma proximidade muito grande. Isso foi muito interessante. Eu acho que, por enquanto, é só, Eva, a gente vai seguir conversando e depois a gente tem mais insumo para trazer aí. Muito obrigada. Obrigada, Thaís. Super interessante ouvir também, não apenas o que vocês estão fazendo, mas também esse mecanismo de coordenação, como que vocês se organizaram dentro da empresa para refletir sobre a agenda. Eu acho que é uma referência interessante, né, para quem em outra empresa que quiser replicar esse processo de reflexão, né, saber como... Fernando, e a Vale? Como que vocês estão fazendo esse debate? Como que ocorreu a reflexão? O que você quer compartilhar conosco? Vamos lá. Bom dia a todos. Queria agradecer mais uma vez, dizer que é uma honra estar aqui. Como o Carlos falou, né, acho que era o momento de dar um abraço e rever todo mundo presencialmente. Infelizmente, a gente não vai conseguir agora, mas a gente vai chegar lá. Bom, falando de Vale, né, assim, a gente já trabalha com os ODS já há bastante tempo. Né? Basicamente, desde que foi lançado em 2015, a gente vem participando de discussões junto com o Pacto Global e tudo mais. E desde 2018 isso está concretizado na estratégia da empresa, né? Estava em 5 grandes pilares: energia, floresta, água, mudanças climáticas e de contribuição socioeconômica. Eram metas robustas até 2030, sendo que em 2019, né, até em função de todo o acontecido em 2019, foi um ano muito difícil para a Vale, a gente tornou essa pauta ESG prioritária e acabou redefinindo, revisando a estratégia da empresa nesses compromissos-chave. Né? Então, hoje a gente está com uma meta de mudanças climáticas de reduzir em 33% até 2030 e a neutralidade até 2050, que aí é atrelado ao ODS 13. A gente tem o ODS 7 para energia, que é o foco, é 100% de autoprodução em Brasil até 2025 e global até 2030. Tem uma meta de recuperação e proteção de 500 mil hectares de floresta com ODS 15, né, até 2030. Uma meta de água, né, que pega basicamente 2 ODS, o 6 de água potável e saneamento e o ODS 12, né, que é de consumo sustentável, uma meta de redução de água nova até 2030 também. E teve um rearranjo ali, a gente trouxe para a pauta estratégica algumas questões de gaps ESGs, que eram algumas demandas de investidores que estão muito atreladas à equidade de gênero, metas de NOx, SOx, material particulado, enfim, metas de plano de relações de comunidade, que envolve ali múltiplas os ODS, então não vou precisar entrar no mérito. E tem um ponto específico de contribuição socioeconômica que não era quantitativo. E aí, nesse ciclo do planejamento estratégico, a gente está, de fato, revisando, acabou de revisar e está definindo umas novas metas quantitativas e atreladas aos ODS para a contribuição socioeconômica, e muito baseado em saúde, educação e geração de renda. E aí que, de fato, entra esse projeto. De fato, eu acho que esse projeto ele acabou caindo no momento oportuno. Né? Em pleno momento, a gente estava revisando todo um planejamento estratégico, trazendo uma questão de como é que a gente pode, de fato, mensurar e quantificar projetos sociais ou projetos socioambientais como um todo. Né? Todo mundo aqui já deve ter passado por essa questão de áreas de sustentabilidade ser um fundo de dinheiro que não acaba. Né? Sempre só dinheiro e você não consegue avaliar esse retorno. De fato, como é que isso poderia ser, qual é a métrica que a gente poderia ser usado? Então, como você já tem o ODS 15 lá, que tem o Acordo de Paris para mudanças climáticas, a gente está trazendo também essa pauta da Agenda 2030 como o nosso Science-Based para questões sociais. Né? E essa discussão toda que o RIA traz, né, ele vai até ao encontro do que o Carlos comentou, e eu não combinei isso com ele. Né? Essa relação entre qual é a contribuição efetiva que a empresa tem em relação aos ODS e qual é a relação temática que ela tem aos ODS. Não é porque necessariamente eu tenho um tema ou uma abordagem em relação a um determinado tema que eu necessariamente tenho uma contribuição efetiva naquele tema.
né? E isso é um aprendizado que a gente conquistou grande nesse projeto. Outro, que o próprio Vicente traz também na conclusão da apresentação dele, é que a sustentabilidade é uma jornada de todos, né? Não adianta só a sustentabilidade ficar como o carro-chefe puxando essa pauta na empresa inteira. Se a área de engenharia, a área de P&D, a área de inovação, enfim, as outras áreas operacionais não incorporarem o ESG, a sustentabilidade, como para pautar a sua atuação, não vai ser sustentável, né? Não vai se pautar. Então, acho que essa discussão calhou também de você levar esse ponto de vista, né, desse alinhamento, tanto de comunicação, de métricas, também para fora das áreas de sustentabilidade. E eu também queria trazer um ponto que, quando a gente fala dessa questão da contribuição efetiva, também traz uma outra estereótipo marcado para a sustentabilidade, que é relacionado a projetos de filantropia, projetos que não dá benefício. Pelo contrário, o próprio Roy já está mostrando isso, né, como é que a gente pode trazer elementos que conversem com a alta liderança, né, que conversem com o executivo. A gente sabe que os recursos são finitos, tanto materiais como financeiros, e a gente tem que falar essa língua, né? Não tem como a gente fugir dela. Então, isso também traz a reflexão de como é que eu posso trazer esse assunto na pauta da alta liderança, né? E a gente também já está fazendo algumas iniciativas chamadas como o SROI, né, que é adicionando a dimensão social em avaliação de projetos, principalmente sociais, mas também alguns ambientais, para avaliar como é que a Vale pode, de fato, trazer algum retorno. E isso também é respaldado na questão da efetividade da carteira, né? Como é que eu posso falar de compromissos globais se eu não tiver uma carteira de projetos que, de fato, mensure o resultado daqueles projetos? E a gente está vendo com muitos bons olhos essa questão dos ODS serem essas métricas. E não só a ODS 17 ou das 169 metas, ou das 76, né, atreladas à mineração. Mas, de fato, a gente descer mais um nível dos indicadores. Então, quando a gente falar de indicador de educação, aquela taxa de evasão, IDEB, enfim, são indicadores reconhecidos pelo sistema ONU para avaliar como que eu consigo, de fato, avaliar o impacto desse projeto e, principalmente, qual é a transformação que está sendo gerada no território onde está sendo executado. Então, acho que essa é um grande arcabouço que o projeto contribuiu, continua contribuindo. A gente tem conversas aí sobre o ROI ainda, que está em andamento, mas eu acho que, de fato, traz esse pano de fundo. E aí, só para finalizar, né, eu acho que uma mensagem importante que a gente tem que ter é que as empresas, o setor privado, tem que assumir o maior protagonismo nessa empresa. Eu também não combinei isso com o Carlos, tá? Muito pautado até pelos governos, a gente sabe que teve toda uma iniciativa de poder público, governo, mas o setor privado tem que ter protagonismo e alavancar parcerias, recursos para atuação efetiva nos territórios, né? Principalmente nas áreas prioritárias de influência, mas também aí em parcerias, que é o que o ODS 17 prega. Então, acho que esse é o grande aprendizado aí, trazendo um pouco da visão da Vale, e a gente continua aqui à disposição para conversar e seguir aí com as contribuições. Obrigado. Fernando, muito obrigada. Eu acho que um ponto também que você mencionou, assim, rapidamente, en passant, assim, o fato, né, que uma evolução e os momentos de crise, às vezes, trazem para a gente um momento também de reflexão, até sobre a própria Agenda 2030 e como que ela poderia ser útil para a nossa atuação, né? Então, para pensar primeiro, né, como até uma abordagem preventiva, né? Porque quanto mais a gente investe no ODS 16, né, que trata a questão de transparência, fortaleza das instituições, anticorrupção, né, mais a gente vai ter investimento público-privado efetivo, eficiente, transparente, né? Quanto mais a gente investe nos ODS chamados ambientais, menos probabilidade ou menor efeito de crises ambientais a gente vai viver. E, da mesma forma, quanto mais a gente vai investir no ODS 3, que é de saúde, menos probabilidade da gente repetir mais um ano como o 2020, né? Convenhamos que era um ano um pouco difícil. Mas também, eu acho que o ponto da Agenda 2030 é servir de orientação para a reconstrução dos países agora, quando a crise sanitária acabar. Reconstrução de uma forma melhor. Então, são os aprendizados que nós tivemos durante os últimos 5 anos, inclusive reforçados por mais diversas crises que
países, ou empresas, ou municípios vivem, né? E como que a gente usa essas crises para construir, para aprender e avançar, evoluir no nosso trabalho e no nosso pensamento. Mas bem rapidamente, aqui voltando a todos vocês três, nessa experiência, tanto no processo metodológico que estamos passando no projeto, mas também de uma forma mais ampla, que maior desafio vocês destacam? O que foi mais difícil? O que vocês enxergam como um obstáculo ou desafio que vocês estão tentando superar? Qualquer ordem, Ivan. Posso começar, Ivan? Thaís, fala, Thaís. Posso começar? Eu acho que o maior desafio que a gente enfrentou foi estar no meio da pandemia esse ano, né? Então, um ponto importante foi a nossa atuação durante a crise do Covid. A gente teve medidas pontuais de emergência, super necessárias para esse momento, que não desestabilizaram as nossas iniciativas estruturantes. Isso foi bem importante. Na verdade, a atuação da Nexa Brasil e Peru fez crescer a aproximação da empresa com as comunidades, o que pode facilitar a implementação de ações de longo prazo dentro das ODS. Então, isso foi bem interessante. E a gente conseguiu foco, né, durante essa frente aí da área de sustentabilidade, estando à frente do Covid, a gente conseguiu manter o foco para sequenciar esse trabalho tão profundo, né, manter o interesse, manter a energia. E aí, dentro disso, dentro de todo esse momento conturbado, foi um pouco do que o Fernando falou, foi mobilizar diversas áreas para contribuir com essa construção. A gente tem um programa dentro da Nexa, que é o Jeito Nexa. Já tem uns 2 anos esse processo que a gente tem dentro da Nexa, e é um processo de transformação cultural que se chama Jeito Nexa, voltado para a melhoria da eficiência das operações, maximização dos retornos e transformação cultural. E dentro desse jeito a gente tem alguns comportamentos esperados. Então, a gente tem o comportamento 1 mais 1 é maior que 2. Então, nesse momento tão conturbado, a gente precisou mobilizar a empresa toda, tanto no Brasil quanto no Peru, em uma situação de lockdown, e a gente sequenciou o trabalho, né? Então, a gente entendeu a real, assim, de maneira muito genuína, muito sincera e transparente, a gente entendeu a importância do tema e dele não estar só na sua área de interesse original, ou seja, não é um tema só de sustentabilidade, assim que ele precisava permear e capilarizar todas as áreas da empresa. Até para que a gente pudesse aumentar e catapultar a nossa capacidade de influência estratégica para catalisar essas mudanças profundas e genuínas que a gente precisa para alavancar cada vez mais os nossos ODS aí até 2030 e daí para frente. Eu acho que esse foi um grande desafio que nós enfrentamos. Obrigada, Thaís. Ivan, e vocês? Inclusive, isso responderia já a uma pergunta que recebemos até no chat aqui para você diretamente. Qual foi o maior desafio da Anglo-América para adicionar-se e agregar aos ODS? Bom, um grande desafio é fazer uma medida adequada do ROI, né? Acho que a gente está trabalhando muito agora para entender como, por exemplo, a materialização de um risco, qual é o custo dele se associado à não implementação de uma determinada medida, né? Esse é um desafio aí que a gente está ainda se debruçando de como quantificar melhor o ROI. Mas, como todos nós, acho que o grande desafio foi enfrentar agora essa crise do Covid, né, e se adaptar a ela. Nesse sentido, nós investimos mais de 100 milhões de reais em diversas medidas, olhando 3 momentos, né? Um que é a prevenção ao contágio, o outro que é o combate à doença em si e, por fim, olhar para frente, né, da recuperação econômica. Então, muitos dos investimentos que nós fizemos foi para apoiar as áreas de saúde dos diversos municípios, né, com compra de respiradores, equipamentos de proteção, etc. Mas a segurança das pessoas, um programa de testagem aí bastante grande, já fizemos mais de 50 mil testes em toda a nossa força de trabalho e também nas comunidades. Então, essa adaptação agora dos objetivos, né, dos ODS para essa nova realidade da pandemia é um dos grandes desafios que nós temos nesse momento e ainda pela frente. Fernando, e você?
Bom, sem querer ser repetitivo, né? Acho que o Covid de fato veio aí bagunçar o coreto, né? Assim, de fato, esse ano foi muito difícil. Assim, a gente estava trabalhando, né, com todo um planejamento e do nada a gente entrou no regime de home office e todo mundo trabalha remoto, enfim, tendo que manter operação, staff mínimo, enfim, até de repente ilustrando, acho que vale a pena, né? A Vale criou um comitê de apoio humanitário e comitês executivos e fazia todo um trabalho diário de acompanhamento. Foi, enfim, uma grana forte investida no suporte, compras de testes, enfim, respiradores. Teve um trabalho grande de suporte aos territórios onde a gente atua, ao Ministério da Saúde, enfim, teve também toda uma lógica de estruturação para manutenção das operações, staff mínimo, triagem, testes, ônibus, restaurantes, coisas que a gente no dia a dia não pensaria, né, mas que acabou tendo que trazer na pauta da discussão. De fato, se impactou um pouco a agenda da sustentabilidade, mas eu acho que isso não poderia ser motivo para parar a agenda. Acho que a agenda estava posta, ela estava tendo que ser executada, a gente teve que de fato, adequar, né, essa demanda adicional de todo esse trabalho extra, essa força-tarefa de combate, né, e apoio ao Covid, e também de manutenção e execução dos planos, até porque a gente tinha fornecedor que dependia da gente, tinha parceiros, tinha comunidade, enfim, tinha todo um arcabouço que não poderia simplesmente deixar de lado por causa da pandemia, né? Então acabou que a gente teve que lidar com isso. Eu acho que a gente está aprendendo a lidar, está sobrevivendo, estamos chegando aí no final do ano, acho que também agora está um momento de transição, né? O famoso ano novo, vida nova, torcer para que ano 2021 a gente consiga estabelecer até um novo normal, né? Como a gente está pensando, a Vale está chamando isso de jornada Vale, né? Para esse novo normal, de como é que a gente vai lidar com essa questão de distanciamento e também com essa questão da sustentabilidade. Né? Eu acho que, bem específico em relação ao projeto, né? Eu acho que o grande desafio, de fato, é uma adoção genuína das métricas dos ODS. Né? Assim, não é manter, assim, corroborado por essa, que eu comentei, né, desse protagonismo que as empresas do setor privado têm que ter, de fato não falar que não ser só uma relação temática, mas de fato as empresas, as áreas, e principalmente as áreas que não são de sustentabilidade, né, operação, engenharia, TI, RH, suprimentos, incorporem isso, essas métricas como indicadores de efetividade, de impacto nos seus projetos, nas suas iniciativas e até ali nos seus processos estabelecidos. Então, acho que esse é o grande desafio, a gente conseguir manter, ainda as Covid ainda vai ficar um bom período, né, até sair vacina, e acho que ainda que tenha vacina, talvez algumas coisas já estão aí para ficar, né, a gente não vai voltar mais ao formato anterior de trabalho, de manutenção ali de segunda a sexta, escritório, aquela rotina, a gente vai ter que adaptar isso. A Vale está adotando um critério muito importante, assim, as operações é uma área sagrada, né? A gente tem que tirar as pessoas ao risco. Então, isso é uma deliberação também que a gente está seguindo muito forte, um comportamento-chave que a gente está tendo foco total em segurança, para evitar, enfim, que a gente tenha aí novas tragédias. Mas eu acho que esse é o desafio, é tentar viver aí com os dois mundos, né? Covid e o que a pauta já está atrelada aí com as nossas operações, que é inerente. Acho que é isso. Obrigado. Obrigada, Fernando. Então, acho que o que a gente recebe mais em reação à pandemia, né, é uma pergunta, e agora? Será revisada a Agenda 2030, as metas dos ODS? Serão reduzidos? Porque pela primeira vez, nós esse ano vivemos uma situação onde vai ter reversão de progresso em prol do IDH, né? O IDH, pela primeira vez, está reduzindo e não aumentando em 30 anos, e também reversão de progresso em respeito a vários ODS, né, por razões óbvias. Mas eu acho que, primeiramente, não vai ser revisada, ou que poderá ser revisada a estratégia de alcance dos ODS, né? Mas também o que a gente começa a observar é mudança de perspectiva das pessoas trabalhando na reconstrução e entendimento que não é questão da agenda ser maior desafio agora do que antes. De fato, a agenda, o ODS, as métricas dos ODS virarem referência de construção de um novo normal que seria melhor do que o normal anterior. Nem se fala sobre a normal atual, né? Então, eu acho que esse é também de mudar um pouco a nossa perspectiva.
Mas nós temos aqui conosco também o Rafael Tello, né, que é o que coordena, que representa a Rede Desafio 2030. E eu queria te perguntar, Rafael, e essa rede é o quê? Ela poderia ajudar a gente de alguma forma em esses desafios, lidar com esse novo normal, abraçar a Agenda 2030? Obrigado, Ieva. Bom, eu espero que sim, né? Senão a gente não tem por que fazer uma rede, né? Essa movimentação. Mas só queria contextualizar um pouquinho, né? Primeiro agradecer o convite para a gente estar aqui com vocês. Fico muito feliz, o IBRAM é parte da nossa rede e a gente, apesar de ter um ano só, a gente está realmente conseguindo fazer uma grande mobilização. Rapidamente, a gente criou a rede, né, Desafio 2030, porque a gente entendia que faltava um fórum de discussão de sustentabilidade em Minas Gerais. O que a gente ouvia das empresas é que os profissionais se encontravam, mas se encontravam em São Paulo, se encontravam no Rio, se encontravam em Brasília, e em Minas mesmo, as empresas que atuam aqui na região, né, os profissionais não tinham essa oportunidade de se encontrar. Então nós começamos com isso, mas nós vimos que os ODS eram um desafio para todas as empresas. Né? Todas as empresas entendiam a importância da agenda, dos objetivos, mas elas tinham dificuldade em traduzir isso para o seu dia a dia. Né? Então, a gente fica muito feliz de ver esse trabalho do PNUD que foi feito, porque quando a gente pega as metas dos ODS, isso é muito diferente do que os gestores, do que os profissionais estão acostumados na empresa a pensar em objetivos, a pensar em metas. Então, a gente precisa desse processo de tradução, né? E foi isso que a gente vem tentando fazer com as nossas empresas. A nossa bandeira, Ieva, ela é uma bandeira muito clara. A gente quer que as empresas olhem para os ODS e levem, né, pensem a sua estratégia, pensem o seu desenvolvimento até 2030, tomando os ODS em consideração. O professor Michael Porter de Harvard, ele fala que onde estão os maiores problemas da sociedade estão os maiores mercados. Se isso é verdade, as empresas que olharem para os ODS de forma estratégica vão ser aquelas que vão ser mais competitivas, especialmente se a gente pensa numa sociedade, como o Vicente bem colocou, que está amadurecendo, com investidores que estão amadurecendo, olhando para a sustentabilidade, olhando para isso como um requisito, né? As empresas a gente entende que trabalharem dessa forma vão ser aquelas que vão ser mais competitivas no futuro. E o que a gente fez foi tentar colocar essa bandeira, essa visão, né? O Ivan falou que eles usaram o Compass, a gente também usa o Compass como inspiração, que ele fala que a gente tem que ter essa visão de fora para dentro. Ao invés de olhar o que a gente faz e alinhar os ODS, é importante a gente entender o que a sociedade está demandando da gente, né? E como que a gente deve buscar atender a essas demandas. Essa é a única forma da gente garantir que a coordenação de todas as ações das empresas, das organizações, vão levar aos ODS. E a gente tentou dar um foco territorial. A gente está olhando para Minas Gerais, então a gente vem conversando com uma série de organizações. A Falcone, que é uma consultoria mineira, fez um trabalho junto com o Pacto Global e eles identificaram que Minas Gerais, apesar de ser o terceiro estado em termos econômicos, está em 8º lugar no Brasil no alcance dos ODS, então a gente está mal em relação à nossa realidade, e a gente tem ODS críticos aqui. E a nossa intenção, né, o Fernando colocou aí bem, a gente está tentando dar sentido para que todas as empresas, hoje nós somos 22 organizações aqui na rede, a gente quer que elas entendam quais são os desafios críticos que a gente tem aqui no Estado e como cada organização e nós como grupo podemos ajudar. Então trazer esse olhar desse desafio, dessa demanda da sociedade e tentar entender como uma empresa de alimentação pode ajudar, como uma empresa de energia pode ajudar, como uma empresa do setor financeiro pode ajudar. E claro, né, o próprio nome do nosso estado diz, né, Minas Gerais, como que as mineradoras também podem ajudar. Então a gente está começando esse processo, né, e a nossa intenção é estarmos cada vez mais fortes, mobilizando mais organizações e trabalhando com projetos, e projetos que não sejam só projetos internos das empresas, mas também projetos colaborativos. A gente entende que temos um grande desafio de pensar projetos que tenham como resultado produtos que contribuam com os ODS, mas que até mesmo, na hora que a gente for pensar nas equipes que vão conduzir esses projetos,
que sejam equipes diversas, que sejam equipes onde as pessoas tenham um pensamento, né, complementar, que ajude na hora de pensar também na execução desse projeto, para ele atender os ODS sempre, na execução, né, e no resultado também que ele vai gerar. Então, esse é um pouquinho aí do que a gente está pensando, do que a gente está fazendo, né, e fica muito feliz com o apoio ou possibilidade de apresentar o nosso trabalho aqui. Tá? Pede o Marcelo para ligar para ele, para mim. Eu vou pedir, obrigada, Rafael, vou pedir aqui o suporte técnico, recolocar o Carlos Pereira conosco aqui na tela, para participar na resposta às perguntas que estamos recebendo. Eu já vou logo partir, tanto endereçando a próxima para Rafael quanto para o Carlos. Temos aqui algumas que vou juntar em uma. A pergunta é: e será que os ODS são da mesma forma relevantes para todos na mineração? E todos na mineração estão contribuindo da mesma forma com os ODS? Existem algumas diferenças entre as empresas, mas também dependendo do tamanho das empresas. Por exemplo, os grandes que temos aqui, né? A gente ouviu algumas reflexões, mas e os médios e pequenos? Como que é a situação ali? Além de termos também várias cooperativas trabalhando também com mineração. Como que vocês percebem essas diferenças? Como que vocês percebem essa situação? Eu vou primeiro? Tá bom, vamos lá. Bom, obrigado pela pergunta. O que eu vejo é o seguinte, né, gente? Sempre recorro aqui ao nosso bom e velho filósofo Ben Parker, né, o tio do Homem-Aranha, que com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? Ou seja, é claro que as grandes empresas têm uma responsabilidade maior, né? Mas todos têm sua responsabilidade, inclusive no nível do indivíduo. Então, o que é esperado de uma empresa pequena, o que é esperado de uma empresa média, sem dúvida nenhuma, é muito menos do que uma empresa grande, né? Mas isso, novamente, não faz com que ela não tenha responsabilidades, né? Isso a gente tem que deixar bastante claro. E com relação à diferença entre as empresas, é claro que há, né? A gente tem empresas com diferentes governanças e vem os ODS de uma maneira diferente entre si, né? Algumas internalizaram mais dentro da estratégia, de maneira mais definitiva. Essas que usam o Compass, não porque o Compass é uma ferramenta do Pacto Global, na verdade é uma ferramenta de várias organizações, mas eu acho que é uma boa maneira de se internalizar. Não é a única, mas a gente vê que aquelas empresas que de fato utilizaram da ferramenta, elas conseguiram desenvolver um approach mais concreto para a questão dos ODS, né? O que eu diria? O outro ponto que eu traria aqui para finalizar é com relação também à responsabilidade das empresas com relação à sua cadeia, né? Então, a gente vê isso, as empresas de mineração acabam fazendo bastante, mas sem dúvida nenhuma há uma expectativa. A Agenda 2030, ela trouxe várias coisas de volta à tona, né? Uma questão é a externalidade, a gente já não falava mais de externalidade adequadamente, né? Os impactos negativos, e aí isso volta. Outra coisa que volta, sem dúvida nenhuma, é da atuação da grande empresa para com sua cadeia, tá? Então, e há dois approaches possíveis aqui, tá, gente? Um approach que é a empresa grande simplesmente fala, olha, vocês têm que me entregar determinado produto ou serviço de tal maneira, um abraço, se vira, tá? Acontece muito, tem muito desse approach, nem estou falando de mineração aqui, estou falando dos vários setores por aí, tá? Mas tem também um outro approach que existe bastante, cada vez mais, é das empresas, das grandes empresas, apoiarem essas pequenas e médias empresas no seu desenvolvimento com relação às questões ESG ou de sustentabilidade. Rafael, e também o Ivan, Thaís, Fernando, alguma reflexão? Eu só queria enfatizar aqui um ponto que a Thaís trouxe, que eu acho muito importante, que é a questão da materialidade.
no fim das contas, o que vai definir qual que é a responsabilidade da empresa, para onde ela deve caminhar, o que é esperado dela, é essa escuta ampla dentro e fora da empresa, dos seus stakeholders, para definir quais são as suas prioridades. E aí, as empresas que realmente tiverem maior impacto, elas vão acabar tendo que lidar com maior quantidade de temas, com mais externalidades, aquelas menores, né, vão ter que lidar com esse ponto. Né? Então, acho que a materialidade ela é fundamental. E aí, né, reforçando, né, a gente tem que se ver como rede, né, a gente tem que ter um engajamento com os nossos stakeholders, ouvi-los, trabalhar com eles para a gente tentar realmente cumprir esse processo. Né, da mesma forma que a gente está pensando aqui, se a gente quer trazer sustentabilidade para Minas Gerais, a gente está querendo ouvir todas as empresas, conversar com a sociedade civil, conversar com o governo, né? Nós estamos com o Pacto como parceiro aqui no Hub ODS Minas Gerais. Eu acredito também que todas as empresas precisam fazer isso, escutar os seus grupos, entender as suas prioridades e trabalhar junto, engajando esses atores para conseguir buscar os resultados no tempo mais curto possível. Eu concordo plenamente, né? É fundamental a gente entender o território em que a gente está inserido, quais são as suas demandas, né? Tem um baseline bastante completo, para entender onde nós estamos, para poder decidir onde queremos chegar, né? E olhar muito para fora, não basta só a gente olhar para dentro, tomar as medidas que a gente julga necessárias, sem escutar as partes interessadas, né? Então, uma parte fundamental do nosso plano de mineração sustentável é fazer o que a gente chama os accountability forums, né? Que é ouvir a sociedade, ouvir as partes interessadas de como elas estão enxergando o nosso processo, para a gente ter uma visão crítica, né? Não basta a gente jogar confete em nós mesmos, mas temos que ouvir a sociedade para poder ajustar essa rota, né? O primeiro desses fóruns nós fizemos, inclusive, aqui no Brasil, na sede do Pacto Global, tem um pouco mais de um ano, e vamos continuar ouvindo a sociedade para poder ajustar a nossa rota e chegar nessas metas que estamos traçando junto com a sociedade. Eva, dentro, né, do que o Flávio falou, Ivan, tem um tema importante que é um conceito novo que é chamado de sindemia. Sindemia é um neologismo que une a palavra sinergia com pandemia. Isso foi criado lá atrás, não é um termo de agora, que é como uma doença que existe, ela se torna mais poderosa pela grande vulnerabilidade de uma população. Então, um cientista no passado, com a surgência da AIDS, ele verificou que nas populações extremamente vulneráveis, a AIDS impactava muito mais. E a Organização Mundial de Saúde tem dito que vamos entrar num mundo de sindemia dentro do Covid. Ou seja, o Covid é muito mais mortal, muito mais letal e muito mais grave nas populações de alta vulnerabilidade. Isso traz para nós uma grande responsabilidade, não só para o governo, mas também para as entidades particulares, dentro dos ODS que falam desse tema. Então, eu acho que é uma reflexão importante que as empresas façam na continuidade de como é que vai seguir a nossa relação com as comunidades onde a gente atua, dentro de um conceito novo, que é o conceito de sindemia, onde uma característica de uma população altamente vulnerável torna uma doença de base que não seria tão grave, muito mais grave do que ela realmente é. Então, essa é uma reflexão que eu acho super importante que a gente tem aí nas nossas empresas, em todas as empresas, e a mineração que está muito presente em localidades de população altamente vulnerável. Com certeza. Excelente. E, acho que só queria complementar, assim, um pouco do que o Ivan, a Thaís, o próprio Rafael comentou, essa necessidade do reposicionamento da agenda, né, ESG. Eu acho que a gente sempre, alguns anos atrás, assim, era muito reativo, a gente precisa ser mais proativo. E essa proatividade, ela parte ela não parte de você fazer o que você quer, né, mas fazer o que é preciso e o que é necessário, partindo de uma leitura da realidade social, né, partindo de uma leitura da realidade local. Então, você trazer para o diálogo, né, você trazer essa participação, esse engajamento social, que de fato vai refletir, inclusive, o que você tem que fazer.
Então, seja um problema de pandemia, seja um problema de saneamento, seja um problema de questão ambiental, a empresa ela não pode ser autoritária de querer fazer por si só, independente de medição, na verdade. Tem que fazer isso em parcerias, e a gente está até trazendo um conceito, né, que não é novo, mas um conceito de novo, na verdade, que é o de construção de capacidade social, né, onde você, a partir de uma leitura de realidade social, e você prioriza com base na agenda, na pauta dos ODS, nas métricas dos ODS, e aí você faz uma operação tripartite com aquele território, né? Com comunidade empoderada, governo eficiente e setor privado parceiro. Então, só a partir dessas três, essa operação tripartite é que você, de fato, vai conseguir gerar valor, agregar valor, e se você mensurar isso com os ODS, você vai, inclusive, conseguir divulgar isso melhor, né? Mostrar esse resultado do ponto de vista do que é esperado por aquela comunidade, não só pela empresa. Então, eu queria trazer essa reflexão também. Obrigado. É muito interessante como a gente virou do processo metodológico para discutir o fato que estamos vivendo um momento de grande mudança, né? Que, de fato, estamos mudando não apenas algumas metodologias ou alguns relatórios, estamos mudando o jeito de trabalhar, o jeito de conviver. E, nesse sentido, recebemos uma pergunta muito interessante do nosso público. Eu vou ler aqui, aí depois vamos ver quem começa. Como Carlos Pereira mencionou, o mundo vem passando por mudança no seu paradigma econômico, evidenciando mudanças emergentes na forma... Opa, fugiu a pergunta de mim. Na forma como nós relacionamos com o uso e conservação dos recursos naturais, com a geração de conhecimento, com participação dos atores interessados, exatamente o que vocês estão falando, né? Como a mineração pode ser um protagonista nessa nova agenda que se apresenta e os ODS podem ser utilizados como um balizador desse novo paradigma? Então, não apenas reagindo, mas protagonizando essas mudanças. O que vocês acham? Eu posso comentar aqui, eu acho que a mineração como um todo, até me dói falar um pouco disso, mas tinha uma arrogância muito grande, né? As empresas, elas vinham muito pensando em fazer o que ela achava que era o certo, né? E às vezes, por mais certo que fosse, não era necessário. Então, eu acho que esse envolvimento com a parte interessada, ela é fator crítico de sucesso para garantir que eu faça o que é certo, esperado enfim, está aderente com aquela realidade social, né? Então, acho que isso, para mim, e a gente até você comentou desse jeito de atuar, esse é o nosso jeito, é o nome que a gente está dando, né, o novo jeito Vale de atuar. Então, é um termo que a gente está lançando como no planejamento estratégico, principalmente para a questão de contribuição socioeconômica, para ter essa participação, esse engajamento social, né, de uma maneira organizada. E aí, o segundo ponto, que é a questão do ODS, ele não tem que ser só balizar, na verdade, né? Ele tem que ser o fio condutor, desde o baseline da leitura territorial, com parâmetros mínimos de leitura, passando por uma análise de efetividade de portfólio, até uma questão de compromisso global, né? E aí isso vai pautar toda a atuação da empresa, desde a ambição do compromisso global até a efetividade, desde a leitura do baseline até, de fato, avaliar se aquela transformação está sendo implementada e acontecendo conforme esperado. Então, acho que espero ter respondido. Obrigada, Fernando. Thaís, Ivan, Rafael, vamos lá. Posso comentar? Eu acho que, assim, tem uma questão, a gente deixa para atuar dentro das frentes de sustentabilidade em um momento talvez um pouco tardio do estabelecimento das minerações. Eu acho que desde o momento que a gente coloca o pé no território, onde a gente pensa em atuar, ou seja, desde o momento da sondagem, fase de início de projeto, a gente já tem que ter o gás e a gana de já fazer uma relação com aquela comunidade onde a gente vai atuar muito íntima, porque tem que ser uma via de mão dupla. Somos parte do problema, mas também somos parte da solução. E atuar junto com essa comunidade para que ela possa ser independente da gente, para que a gente possa atuar de uma maneira assim, de realmente atuar com aquela comunidade para que ela possa ter mecanismos de se desenvolver e se manter. Então, 1 mais 1 é mais que 2, é maior que 2. É exatamente esse comportamento que a gente tem procurado ter. Fazer relações muito
precocemente em todas as comunidades que a gente pensa em atuar. E é fazer muito mais, co-criar um legado. Na Next a gente fala muito disso, que não é mais deixar um legado, porque a gente pensa em co-criar, fazer junto, né? Porque a gente torna a ação muito mais poderosa, né? Ou seja, é dar protagonismo também para os locais onde a gente está. Então, é uma maneira diferente de pensar isso de uma maneira assim, desde a hora que eu coloco o pé lá para fazer sondagem. Então, assim, a gente se entender como parte do problema, parte da solução, mas parte, ou seja, tem que haver uma relação muito próxima com aquele local, com aquela comunidade onde a gente atua. E aí, é claro que os ODSs, eles nos norteiam, e eu acho que com os ODSs a gente tem que partir para uma coisa muito prática, olhar o que está se colocando, olhar para dentro e ver se realmente a gente está fazendo aquilo, se a gente está conseguindo promover que aquilo, inclusive, se mantenha depois que a gente não está lá mais presente, gerando receita para aquela localidade, para aquele município. Ivan, Rafael, rapidamente, que o nosso tempo aparentemente já quase esgotou. Rapidamente, então, na Anglo-América nós temos um propósito muito claro, que é de reimaginar a mineração para melhorar a vida das pessoas, né? Então tem toda uma parte de inovação, de pensar diferente, de fazer diferente, para melhorar a vida das pessoas. E o que é melhorar a vida das pessoas? São elas que têm que dizer o que é essa melhora, né? Então, nesse sentido, nós criamos há uns 3, 4 anos um comitê de convivência onde, com os representantes da comunidade, nós sentamos para discutir os problemas. E não adianta ser só o pessoal de relação à comunidade, tem que estar o pessoal de operação, tem que estar o pessoal de meio ambiente junto, para eles entenderem as dores da comunidade, verem como as ações deles podem estar contribuindo e o que pode ser feito. Isso tem ajudado muito a gente a entender melhor a comunidade e guiar as nossas ações com base no que é melhor para eles, da forma como eles definem e não da forma como nós definimos. Obrigada. Rafael, algumas palavras a mais? Não, só uma palavra. A gente vê nos municípios minerários que o setor, né, as empresas de mineração, elas realmente são as protagonistas. Elas chegam, elas trazem emprego, elas trazem desenvolvimento. Eu gosto muito do modelo que é da economia donut. Quando uma empresa de mineração entra num município, ela resolve uma parte que é uma base social, um piso social que a gente tem que alcançar, que é levar emprego, desenvolvimento, educação, infraestrutura, etc. Então, a empresa ela é muito bem vista, ela consegue trazer muito resultado. Só que aí, no seu desenvolvimento, acaba criando uma dependência, como a Thaís colocou, e também criando problemas, externalidades ambientais, que é o topo, que é o nosso limite ambiental que a gente tem que cuidar. Então, eu acho que os ODS, essa visão, ela ajuda muito uma empresa de mineração a pensar como que ela pode contribuir para a sociedade no momento que ela chega e também depois que ela sai, deixando ali uma base toda preparada para que aquela sociedade possa ser independente e protagonista do seu próprio desenvolvimento. Acho que o Ivan colocou bem. Quanto mais a gente colocar para as pessoas a responsabilidade delas de pensar o seu futuro, mais a gente vai ter um desenvolvimento que seja realmente sustentável, né, nesse nível menor que a gente está falando aí do município. Muito obrigada, Rafael. Bom, eu só posso agradecer agora, nesse instante, ao Ivan, o Fernando, a Thaís, o Rafael, mas também Carlos e Vicente, por ter compartilhado conosco aqui os seus pensamentos, reflexões, experiências, né? Agradecer o IBRAM também, que ofereceu espaço para a gente se encontrar e fazer todo esse trabalho e continuar também. E então coloco também à disposição tanto o nosso grupo quanto o próprio IBRAM dos participantes para seguir diálogo, mesmo terminando o painel agora, não significa que o diálogo termina, né? E para isso temos também espaços como Rede Desafio, como também o Pacto Global. Então, nos procurem, nos contactem. E, por enquanto, bom almoço a todos e todas. Obrigada ao nosso painel ilustre aqui por participação. Obrigado, até logo. Obrigado, Até gente. logo. Um prazer. Obrigado, boa tarde.